No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma análise completa do fundo imobiliário HGRE11 e vamos compará-los com vários outros fundos imobiliários para saber se ele é ou não um bom investimento. Mas vamos começar aqui um pouco falando do HGRE. Ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, ou seja, ele é muito ligado ao setor de escritórios. A gestão dele é da CSHG, que na minha opinião é uma das melhores gestoras que existe hoje no mercado. O HGRE especificamente tem 15 anos de existência. E uma coisa muito importante de se atentar é que uma crise econômica provoca alta vacância em todos os fundos imobiliários que são do ramo de lajes corporativas. Uma vacância alta, ele é um prejuízo em dobro. Como assim um prejuízo em dobro? Você está deixando de ganhar dinheiro, porque você poderia estar alugando o imóvel e ganhando dinheiro em cima disso, e você também tem que dar manutenção a esse imóvel e pagar condomínio, pagar IPTU. Então, ter uma alta vacância é algo extremamente prejudicial para fundos imobiliários. Quando a gente olha a cotação do HGRE nos últimos 10 anos, a gente vê que ela fica muito em linha com a economia brasileira. Em momentos de crise econômica, a cotação só caiu. Quando a economia brasileira começou a melhorar lá para 2016, 2017, a cotação da HGRE subiu muito. E desde o seu pico, lá no final de 2019, a cotação só vem caindo. É uma política da CSHG só fazer emissões acima do valor patrimonial. E na maior parte do tempo, nos últimos 10 anos, como a gente viu, o HGRE ficou abaixo do seu valor patrimonial. Isso fez com que a CSHG fizesse pouquíssimas emissões desse fundo imobiliário. Nos últimos 10 anos, foram feitas apenas 2 emissões. As 2 aconteceram recentemente, uma em 2019 e outra em 2020. Isso daqui vai ser um ponto importante ao longo da nossa análise, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Só um fato curioso que eu achei interessante falar aqui no vídeo, que antigamente os fundos imobiliários eles eram cotas base 1.000, ou seja, uma cota de fundo imobiliário valia por volta de R$1.000. Até que em determinado momento dividiu-se essa cota de R$1.000 para 10 cotas na base 100, e elas passaram a valer por volta de R$100. Isso aconteceu no HGRE em 2018, quando as suas cotas base 1.000 viraram cotas base 100. Atualmente, a maior parte dos fundos imobiliários são a base 100 e alguns são base 10. Ou seja, muito provavelmente daqui a 10, 20 anos, a grande maioria dos fundos imobiliários seja cotas base 10, porque mostra aí uma tendência do mercado a ter cotas de menor valor. Mas isso aqui é só uma curiosidade, na prática não interessa muito se a cota é base 1.000 ou base 10, o que interessa é a qualidade do fundo. Como a gente pode ver aqui, ele está sendo atualmente negociado a 0,80 do seu valor patrimonial, ele vem pagando 78 centavos por mês e está cotado a R$ 131,25. Calculando o dividend yield dele, você chega a 7,1. E para o momento atual, um dividendo de 7,1 não é muito bom. Muitos fundos de boa qualidade estão pagando dividendos na casa de 8,5%, 9%. E alguns outros fundos imobiliários, que não são tão bons assim, estão pagando 10, 11, 12% ao ano. Então o dividendo de 7,1 não é tão bom assim. Mas agora falando um pouquinho sobre o potencial desse fundo imobiliário, ele tem uma vacância muito grande. E como já foi falado nesse vídeo, vacância é igual a prejuízo em dobro. Ou seja, ao mesmo tempo que o fundo imobiliário ele deixa de ter uma renda quando ele tem um imóvel vago, ele também tem que pagar pela manutenção do imóvel e também pagar por condomínio, pagar por IPTU. Então, quando a gente olha a vacância do HGRE, a gente vê que ela é extremamente elevada. Mas essa vacância alta não é um problema do HGRE. Todos os fundos de laje corporativa vêm passando por esses problemas nos últimos 10 anos. Devido à crise econômica que o Brasil enfrentou na última década, a vacância desses fundos foi na ordem de 30%. Quando a gente calcula a vacância financeira do HGRE, a gente chega no valor de aproximadamente 25%. Se por algum acaso a economia brasileira volte aos mesmos patamares de 2010, por exemplo, ele conseguiria facilmente alugar esses 25% do fundo que está vago e com isso ele passaria a ter um yield de 8,77%, o que passa a ser um yield muito bom. Uma outra vantagem do HGRE é que ele tem um grande potencial de lucro com venda de imóveis. Como a gente pode ver aqui, ele tem vários imóveis que não são tão bons assim, que são lajes de classe C ou de classe B, que o fundo pode vender esses imóveis com um lucro muito considerável. E, inclusive, ele já vem fazendo isso. O grande problema do HGRE é que boa parte do portfólio são desses imóveis que não são tão bons assim. E durante uma crise, acontece um evento chamado Flight to Quality, ou traduzindo para o português, um voo por qualidade. Em períodos de crise, imóveis que não são tão bons assim, que são imóveis de classe B ou B, ficam vagos, enquanto a maior parte dos imóveis de alta qualidade, que seriam imóveis A, AA ou AAA, acabam tendo um rendimento menor, mas não ficam vagos. Então, só explicando melhor esse movimento de Flight to Quality,
Em um período bom da economia, a gente tem imóveis AAA 100% ocupados, imóveis B ou duplo B, que não são tão bons assim, 70%, 80% ocupado. Quando você tem uma crise, você tem muitos imóveis para poucos inquilinos. Muitas empresas acabam diminuindo suas operações ou indo à falência, e com isso a gente vai ter mais lajes corporativas do que empresas buscando por lajes corporativas. As empresas que sobrevivem a essa crise vão buscar os imóveis AAA, que são os melhores imóveis. E essas empresas vão conseguir alugar esses imóveis AAA pelo mesmo preço que pagavam de aluguel nesses imóveis B ou duplo B. Porque se o dono do imóvel AAA não aceitar cobrar um aluguel mais baixo, ele simplesmente não vai conseguir alugar esse imóvel. Então, durante uma crise, os imóveis de melhor qualidade ficam com uma vacância baixa e um rendimento menor do que em um período bom para a economia, enquanto imóveis que não têm uma qualidade tão alta assim ficam com uma vacância extremamente elevada. Mas aí você pensa, nossa, mas por que alguém vai querer ter um imóvel não tão bom assim, sabendo que ele é tão ruim no momento de crise? Basicamente, existe um negócio chamado cap rate, que ele é basicamente o preço do aluguel dividido pelo valor do imóvel. O cap rate, na verdade, é uma medida de rendimento. Imóveis mais seguros, eles acabam tendo cap rates menores. O custo para você construir um prédio AAA é muito mais caro do que construir um imóvel do tipo B ou duplo B. E você não consegue repassar todo esse aumento de custo para o aluguel. Então isso vai acabar fazendo com que um cap rate de imóveis de alta qualidade sejam menores do que o cap rate de imóveis de baixa qualidade. Então, basicamente, quando o fundo imobiliário tem imóveis que não são tão bons assim, basicamente ele está buscando rentabilidades melhores em períodos bons da economia. Mas se caso a economia venha aí para o buraco, isso aí vai ser bem danoso às economias do FI. Na verdade, o HGRE ele já vem vendendo imóveis que ele não considera tão bons assim, que são os imóveis B e duplo B, que ele tem muitos deles no seu portfólio, e com a venda desses imóveis ele está conseguindo apurar aí um bom lucro. Mas por que ele está só vendendo agora? Ele não poderia ter vendido antes? Olha, ele até poderia, mas antes não estava com um preço tão atrativo a venda desses imóveis quanto está agora. Então agora a gestora considera um bom momento para renovar o seu portfólio e vender esses imóveis que não são tão interessantes assim e comprar imóveis de alta qualidade no lugar. Só no ano passado, o lucro da venda de imóveis representou mais um rendimento de 2% acima do que ele paga de modo recorrente. Vale destacar que o rendimento recorrente do HGRE é aquele 7,1% que a gente calculou alguns slides atrás. Mas agora a gente vai comparar o HGRE com outros fundos imobiliários para tentar descobrir se ele é um bom investimento ou não. Mas se você está gostando do vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e deixar seu like para ajudar na divulgação. Eu escolhi 3 outros fundos imobiliários para a gente comparar o HGRE. Eles foram o PVBI, o HGRU e o KISO. Eu escolhi esses 3 fundos imobiliários por motivos específicos que a gente vai falar ao longo da análise. O primeiro fundo que a gente vai comparar é o PVBI 11, que ele é um fundo de lajes corporativas, que é o mesmo segmento da HGRE, e ele é um fundo muito mais novo e de uma gestora muito mais nova do que a CSHG. E apesar da VBI vir fazendo um bom trabalho, a CSHG já vem fazendo um bom trabalho há mais de uma década. Então, na prática, o PVBI ele vai ter um risco maior do que o HGRE devido à gestora ser mais inexperiente do que a Credit Suisse. Só que qual que é a diferença do PVBI para o HGRE? Todos os imóveis do PVBI são imóveis de alta qualidade, são imóveis AAA, e a vacância histórica desse fundo imobiliário é quase zero. O dividend yield desse fundo imobiliário é de 7% contra 7,1% do HGRE. A gestora acredita muito que esse rendimento de 7% ainda é pouco perto da qualidade que o fundo tem e se comprometeu já publicamente a abdicar da taxa de gestão caso o dividend yield do fundo imobiliário seja menor do que 7%. Então, na verdade, o PVBI ele não teria todos aqueles problemas de vacância extremamente alta que o HGRE tem. Um outro fundo imobiliário muito bom que eu acho interessante comparar é o HGRU, que é um fundo imobiliário de renda urbana que também é gerido pela CSHG, que é a mesma gestora, e vem pagando um dividend yield muito maior do que o HGRE. Atualmente, o HGRU ele paga 8,5% de dividend yield de modo recorrente, mas ele também está no processo da venda de alguns imóveis, e isso fará com que o seu dividend yield fique muito próximo a 10% esse ano. Inclusive, o HGRU vendeu essa semana um imóvel e com isso ele obteve lucro de aproximadamente um mês de rendimentos. Então, o cotista desse fundo basicamente ganhou um 13º. Um outro fundo interessante que eu acho muito bom comparar com o HGRE é o KISO 11.
O Quisso 11 ele é um FOF que ele compra os outros 30 maiores fundos imobiliários do mercado. A ideia por trás do Quisso 11 é que ele tenta seguir a média, muito parecido com o ETF, porém ele tem autonomia para fazer pequenas arbitragens para ganhar um retorno adicional. Desde a criação desse fundo imobiliário em janeiro de 2021, ele já rendeu 6% acima do índice, o que mostra que essas pequenas arbitragens vêm aí dando bastante resultado. Mas a grande questão por trás do Quisso 11 é que o seu P sobre VP está em 0,25. Isso dá, na realidade, um retorno 18% acima do que a média de mercado, com um risco extremamente baixo. Tanto o HGRU quanto o Quisso 11 temos vídeos de análise aqui no canal e são dois fundos que eu acho muito interessante que o investidor estude um pouquinho. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Para você assistir qualquer uma dessas duas análises, basta clicar na tela ou no link aqui na descrição.